Bom, gente, bom dia. Meu nome é Luana e eu fui convidada para dar aula de química para vocês. A partir de agora, então, eu estarei passando alguns assuntos, né, que caem bastante no Enem. Eu queria me apresentar primeiro. Eu tenho 21 anos, eu faço farmácia na Faculdade Federal de Juiz de Fora. E a farmácia é um curso que abrange muito a química. Não sei se vocês sabem, mas assim, a gente tem muita química. E a química era uma das matérias que eu mais gostava no ensino médio, e assim, eu vou tentar passar um pouquinho do que eu sei para vocês de uma maneira mais assim descomplicada. Claro assim que eu não sou professora, né, formada, eu ainda sou uma estudante. Então, qualquer coisa que eu errar, vocês podem me corrigir. Qualquer coisa que vocês não estiverem gostando também, vocês podem falar, mas assim, eu vou tentar passar de uma maneira mais fácil, mais assim, de fácil entendimento para vocês. Bom, o primeiro assunto, né, que a gente vai iniciar agora, continuando aos que já estavam, né, sendo disponibilizados para vocês, é a cinética química. A cinética, ela é a área da química que estuda a velocidade das reações e dos processos químicos. Então, assim, a gente vai estudar agora um processo muito comum, né, que o tempo inteiro a gente está vendo reações acontecerem, as reações acontecem a todo minuto, a gente às vezes não consegue ver, mas, por exemplo, quando eu tiro um queijo da geladeira, ele estraga muito mais fácil. Por quê? Ocorreu uma reação química ali, que aquele queijo ele ficou em contato com o oxigênio, ele aumentou a sua temperatura, as reações entre as moléculas do queijo começaram, né, a acontecer, e o queijo entrou num processo assim de estragar por causa daquela reação que aconteceu. Então, assim, quando eu deixo uma maçã cortada fora da geladeira também, aquela maçã vai ter a sua superfície de contato muito maior com o ar, vai acontecer uma reação de oxidação, a maçã vai oxidar e ela vai estragar, né, apodrecer. Então, isso é uma reação química. Então, assim, as reações, elas estão em constante, né, estão constantemente no nosso dia a dia. Então, aqui a gente pode ver um gráfico, né, que eu pus para vocês, de uma reação. E toda reação tem reagente e produto. A gente tem um reagente A sendo formado em um produto B. Esse gráfico a gente pode perceber que no início da reação, no tempo zero, a gente não tem nada de produto e tem uma quantidade bem grande de reagente. À medida que o reagente vai diminuindo suas concentrações, o produto vai sendo formado e aumentando a sua concentração. A gente pode ver aqui, ó, nos tubos de ensaio, no tempo 1, a gente tem só reagente. No tubo 2, começaram a desaparecer um pouquinho dos reagentes e aparecer um pouquinho dos produtos. No tubo 3, uma quantidade meio assim igualada dos dois, né, que seria esse tempo aqui no X, onde eu estou apontando com a seta, não sei se dá para vocês verem, mas é o tempo em que a concentração de reagentes de produtos se igualam até que a concentração dos produtos sejam maiores. Então, a gente tem alguns fatores que determinam a cinética, que determinam que são determinantes para que as reações aconteçam. Primeiramente, primeira delas é o contato entre os reagentes. Os reagentes não adianta, né? Eu colocar um produto A aqui e um produto B aqui, se eu não favorecer um contato entre eles, a reação não vai acontecer. Então, o primeiro fator para que aconteça uma reação, né, é o contato entre os reagentes. É importante a gente frisar que vou botar aqui no slide, que esses fatores determinantes, eles não são independentes um do outro. Não adianta eu ter um contato entre os reagentes se eu não tiver uma afinidade química. Não adianta eu ter uma afinidade química se eu não tiver um choque efetivo ou se eu não tiver uma energia de ativação. Então, um depende do outro. A gente vai, né, estudar isso mais à frente. Então, assim, o contato entre os reagentes, né, vai acontecer. E eu vou ter também aqui. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, duas moléculas de H2 entrando em contato com duas moléculas de O2, formando, então, o produto H2O. Eu tenho aqui a afinidade química. A afinidade química, a gente fala que
Para que uma reação ocorra, não adianta que ocorra só o contato, né? A gente vai ter o contato, mas se essas reações não tiverem afinidade uma com as outras, não vai adiantar nada. Então, por exemplo, eu tenho ali uma solução de NaOH com uma solução de KOH, hidróxido de sódio com hidróxido de potássio. A gente sabe que a gente tem duas reações que contêm duas substâncias eletronegativas, no caso, o H-, então essa reação não vai ocorrer. Então, não adianta a gente colocar em contato uma solução de NaOH com uma solução de KOH, porque elas não vão reagir, porque não tem uma afinidade entre elas. Então, eu tenho que ter o contato entre dois reagentes que tenham afinidade química entre eles, para que ocorra a reação, para que haja uma formação de produto. Outra coisa, choques ou colisões efetivas. Para que haja a reação, para que haja a formação de produto, a degradação de reagente, formação de produto, os reagentes eles têm que entrar em contato, eles têm que ter afinidade química, mas eles têm que colidir de maneira correta, eles têm que ter uma colisão frontal. Não adianta eu colidir um reagente de forma frontal e o outro de forma horizontal, que eles não vão colidir, que eles não vão reagir. Para que a colisão seja eficaz, é necessário que tenha uma colisão frontal. Só que a gente tem que destacar que a colisão frontal ela só vai ser eficaz, ela só vai gerar produto se ela acontecer sim, efetivamente. Então, nem toda colisão frontal ela vai resultar num choque efetivo, né? Esse choque só vai ser efetivo se eu tiver uma velocidade suficientemente rápida para quebrar as ligações dos reagentes e formar as ligações dos produtos. Então, não adianta eu ter só uma colisão frontal. A colisão frontal ela tem que ser um choque efetivo mesmo para que haja a formação de produto, para que haja uma reação. E esse choque ele só vai ser efetivo, né, se ele tiver uma velocidade rápida e se eu conseguir atingir uma energia mínima necessária para que essa reação ocorra. Essa energia a gente chama de energia de ativação. A velocidade deve ser grande o suficiente para ativar a reação, né? A velocidade vai ser grande para que haja o choque efetivo. Mas só que eu só vou conseguir ativar essa reação quando eu atingir a energia de ativação. Energia de ativação é a energia mínima necessária para que aconteça o choque efetivo. Eu não sei se está ficando confuso, mas eu vou tentar te explicar. Olha aqui no gráfico para vocês verem, eu tenho os reagentes, né? Então, eu vou aumentando a energia, aumentando a velocidade, tentando, né, fazer com que dois reagentes, por exemplo, de afinidade química, reajam entre si, tenham um contato efetivo entre eles, uma colisão frontal, para que haja o choque efetivo. Tive o choque efetivo? Não, ainda não. Para que haja esse choque efetivo, eu tenho que atingir a minha energia de ativação. Olha aqui, eu tenho aqui, mostrado aqui pela seta para vocês, esse EA, que significa energia de ativação, e eu tenho aqui o complexo ativado. Nesse ponto do complexo ativado é que eu vou ter o choque. Tive o choque. Esse choque vai quebrar as ligações dos reagentes e formar as reações dos produtos. A partir daí, vai haver uma diminuição da energia e eu vou ter uma formação completa dos produtos. Aqui a gente pode perceber que eu tenho um ΔH. Quando a energia dos produtos formados forem maior que as dos reagentes, eu vou ter um ΔH positivo. Quando eu tiver uma energia, uma entalpia, né, dos produtos menor do que a dos reagentes, eu vou ter uma reação exotérmica, né? Aqui, no caso, eu tenho um ΔH positivo, reação endotérmica. Se eu tiver um ΔH negativo, a reação vai ser exotérmica. Vocês querem um exemplo de uma reação exotérmica? A queima, né? Por exemplo, o fósforo. Imaginem uma caixa de fósforo. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Uma caixa de fósforo. Eu tenho um fósforo. Se eu passar o fósforo na caixa, eu vou ter o contato, né, do fósforo com a caixa, mas eu tenho que ter uma velocidade suficientemente alta para que eu consiga ativar, né, para que eu tenha a energia mínima necessária. Risquei o fósforo na caixa, atingi a energia de ativação, o fósforo vai pegar fogo. A partir daí a energia vai diminuir e eu vou ter um ΔH negativo.
porque o ΔH negativo ele indica a queima, né? Uma reação exotérmica. Então, o processo de riscar o fósforo na caixa é uma reação de queima, uma reação exotérmica, uma reação que eu atinjo o complexo ativado quando eu aumento a velocidade suficientemente para atingir a energia de ativação. E a cinética química, a gente trabalha com a velocidade, né? Então, a velocidade, ela é determinante no fator de transformação dos reagentes nos produtos, e eu tenho vários fatores que influenciam na velocidade da reação. O primeiro fator é a temperatura. A temperatura, ela aumenta a energia cinética das moléculas. Então, ela aumenta a agitação das moléculas, e quanto maior a temperatura, maior a energia cinética. A energia cinética ela é caracterizada pela movimentação. Então, se eu movimento mais as moléculas dos reagentes, maior é o contato entre elas. Então, como elas vão entrar em contato, num contato maior, maior vai ser a velocidade da reação. Então, temperatura está diretamente ligado com a velocidade. Aumenta a temperatura, velocidade aumenta também. Outro fator, né, que influencia na velocidade das reações é a concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior é o contato. Por exemplo, se eu tenho meio quilo de farinha e coloco 1 quilo de farinha, eu tenho mais farinha com 1 quilo. Então, eu tenho mais flocos de farinha em contato, né, com 1 quilo de farinha do que com meio quilo. Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade, porque eles vão, né, entrar em contato por mais tempo, né, ali, e eu vou acabar aumentando a velocidade da reação. Outra coisa que influencia na velocidade da reação é a superfície de contato. Voltando ao exemplo da maçã que eu falei. Eu tenho uma maçã partida ao meio. Eu vou deixar ela na minha bancada, né, ao ar livre, em contato direto com o oxigênio. E tenho outra metade da maçã, que eu vou pegar essa metade da maçã e vou colocar ela num pote de plástico tampado. Vou vedar qualquer interação com aquela maçã com o oxigênio. Aquele pedaço da maçã que tem a sua superfície de contato muito maior com o oxigênio, ela vai oxidar muito mais fácil, vai acontecer uma reação de oxidação muito mais rápida. Então, quanto maior a superfície de contato, maior é a velocidade da reação. Outro exemplo bem prático para vocês disso é um comprimido em cápsula. Os comprimidos eles são fabricados, né, em cápsula para serem tomados em cápsula mesmo. Mas tem gente, né, que pega aquelas cápsulas, abrem, tiram o pó do comprimido, dissolvem na água e bebe. O que eu fiz? Eu vou aumentar a superfície de contato daquele fármaco com o meu organismo. A partir daí, eu vou aumentar a velocidade de reação e metabolismo daquele fármaco. Aquele fármaco vai fazer efeito muito mais rápido e vai ser metabolizado muito mais rápido. Só que qual o problema disso? A toxicidade desses fármacos. Eles podem causar intoxicação muito rápida. Se for um fármaco, por exemplo, né, de ação no coração, eu posso causar uma arritmia no paciente, eu posso causar uma sudorese, uma sensação assim de infarto mesmo no paciente, porque, né, o comprimido ele foi feito para tomar em cápsula. Então, assim, eu aumentei a superfície de contato, eu aumentei a velocidade da reação. Pressão. Também a pressão. Quanto maior a pressão, maior a velocidade. Porque o que acontece? Vamos pensar assim, numa seringa. Tem uma caneta aqui, vamos fingir que isso aqui é uma seringa, uma canetinha. Quando eu tapo aqui a ponta da seringa e tem um líquido na seringa que eu aperto, eu estou diminuindo o líquido que está dentro da seringa e, consequentemente, eles estão ficando mais próximos. É a questão da proximidade. Quanto mais próximas as moléculas ali, maior a interação entre elas. E a pressão, o aumento da pressão, proporciona essa proximidade entre as moléculas e, por isso, a velocidade vai ser maior. Outro fator que influencia na velocidade das reações é um catalisador. Eu tenho aqui um gráfico que mostra que o catalisador, ele em alguns, né, sistemas, ele pode ser um catalisador físico, químico. Então, assim, ele é uma substância que diminui a energia de ativação das reações. Ele vai diminuir a energia de ativação, mas ele não vai alterar o ΔH da reação. Se a reação era endotérmica, ela vai continuar sendo endotérmica. Se ela era exotérmica, ela vai continuar sendo exotérmica. Ela só diminui a energia de ativação
né? Ela vai fazer que a gente chegue naquele complexo ativado muito mais rápido e, consequentemente, a reação aconteça numa velocidade muito maior. Eu tenho aqui, ó, num gráfico, ó, uma reação em preto demonstrada sem catalisador e a reação em azul demonstrada com o catalisador. A gente pode observar com as setas, ó, na vertical, que a energia de ativação sem o catalisador é muito maior e com o catalisador a energia de ativação é muito menor. Portanto, a velocidade é muito mais alta. É uma velocidade muito maior, acontece então muito mais rápido a reação. Mas a gente pode ver, ó, que o ΔH não muda. A gente vê aqui uma reação exotérmica, o produto formado é menor, ó, olha aqui, é menor do que os reagentes. Produto, reagente, é uma reação exotérmica, portanto, o ΔH não diminui. Então, a gente pode perceber que o catalisador diminui a energia de ativação, mas não diminui o ΔH. E como a gente está falando de velocidade, a gente tem uma lei, né? A gente tem uma fórmula, né? Que fala que a velocidade consiste na variação da quantidade de reagente ou de um produto em intervalo de tempo. Então, a concentração, né, é dada em mol por litro, mol, grama ou ml, e o tempo é dado em segundo, minuto ou hora. Me desculpa que eu coloquei errado. Então, a gente tem que a velocidade média da reação é a concentração final menos a concentração inicial, vocês estão vendo aqui que tem um delta, né? Sobre o intervalo de tempo, o tempo final menos o tempo inicial. Então, a gente tem aqui, ó, um exemplo de velocidade média. Ó, um comprimido de 10 gramas, então é a concentração, leva 40 segundos, 40 é o tempo, para se dissolver completamente, né, num copo d'água e tudo mais. Qual a sua velocidade de dissolução? A gente tem que a dissolução do comprimido e a concentração dele inicial é 10 gramas. Se ele dissolveu, né, na água, a concentração final dele vai ser 0. Então, essa variação de concentração é 0 menos 10, concentração final menos concentração inicial, sobre 40, que é o tempo em segundos que esse comprimido efervescente demorou para dissolver na água. A gente tem, então, que a velocidade de dissolução do comprimido é de 0,5 gramas por segundo. A gente pode reparar aqui, ó, que a velocidade está negativa. Não existe velocidade negativa, nem na química, nem em lugar nenhum, só que a gente colocou o menos 0,25 para demonstrar que a concentração final do comprimido é 0, né? Porque ele dissolveu. Menos a concentração inicial, que é 10, né? Então, assim, o módulo, né, negativo é meramente ilustrativo. Se a gente colocasse em módulo, ele viraria positivo, porque a gente não tem velocidade negativa. Então, a gente pode ver também, agora a gente vai abordar um assunto que fala que a velocidade média de uma reação, ela está intimamente ligada com a estequiometria da reação. Por exemplo, a gente tem aqui uma reação ilustrada, ó, 2NH3, que vai formar, né, N2 em gás mais 3H2. No caso, o NH3 ele vai, né, se dissociar, vai haver uma dissociação do NH3. Só que a gente pode perceber que para 2 mols de NH3, eu vou formar 1 mol de N2 mais 3 mols de H2. Então, a gente pode perceber que no tempo zero, eu tinha 20 mols por litro de NH3. Não passou nada de tempo, continuei tendo 0 de N2, continuei tendo 0 de 3H2. Só que após 1 minuto, eu diminuí 12 mols, né, de 2NH3. Só que a gente tem que fazer uma conta estequiométrica para isso. Eu tenho que fazer o quê? 2 mols de NH3 está para 1 mol de NH2. Então, 12 mols de NH3 vão ser quantos mols de NH2? A gente pode perceber, vocês podem fazer aí no caderno de vocês, que essa é uma relação de regra de 3 básica, que quando eu fizer essa conta, eu vou obter 4 mols de NH2. A mesma coisa vai acontecer, ó. Se eu tiver 12 mols de NH2, ó, de 2NH3, eu vou ter 3 mols... Desculpa, gente, eu errei. Voltando. Se eu tiver 2 mols de NH3, eu vou ter 3 mols de H2, ó. 2 de NH3, 3 de H2. Se eu tiver 12 mols de NH3, eu vou ter 12
de 3H2, entendeu? Então, é isso. A gente tem que fazer a reação numa medida estequiométrica. O que isso mostra pra gente? Ó, quando eu tiver menos 6 mols, né? Quando eu tiver aqui, ó, 20, né? Menos 18, eu vou ter 6, no caso. Quando eu tiver menos 18 mols de 2NH3, eu vou ter 7 de NH2 e 21 de 3H2. Então, isso mostra pra gente que a velocidade média da reação é só eu fazer. A velocidade média da reação é a velocidade de NH3 sobre 2, né? Porque eu tenho 2NH3, que é igual a velocidade média de N2, eu vou fazer N2 sobre 1, que é igual à velocidade média de H2, que é 3H2 sobre 3. Então, a velocidade média deles é igual, tá? É só a gente colocar na fórmula e fazer. Agora, a gente vai chegar num assunto que é a lei da velocidade, ou a lei de Gay-Lussac, não sei se vocês já ouviram falar. Ela aborda o seguinte tema: a velocidade de uma reação é diretamente proporcional aos produtos das concentrações molares dos reagentes, para cada temperatura elevada aos expoentes experimentalmente determinados. O que é isso? Eu tenho aqui, ó, no slide, A e o seu coeficiente estequiométrico Azinho, mais B com o seu coeficiente estequiométrico Bzinho, que forma C mais D. A velocidade da reação é uma constante K, né, uma constante fisicamente determinada, com o A elevado. O A e o B são os reagentes, ó, sempre os reagentes. A velocidade, a lei da velocidade, a gente sempre determina a partir dos reagentes e não dos produtos, tá? Então, aqui, ó, A elevado a Azinho vezes B elevado a Bzinho. Esse A e esse B, eles são experimentalmente determinados, né? Só que, quando eu tenho uma reação elementar, o que é uma reação elementar? Ela ocorre em apenas uma etapa. O expoente vai ser a lei da lei da velocidade, né? Vai ser o coeficiente do reagente. Por exemplo, eu tenho uma reação elementar H2 mais I2 que forma 2HI. O H2 ele está elevado a 1. O I2 ele está elevado a 1 também. Então, a lei da velocidade vai ser K vezes H2 elevado a 1 vezes I2 elevado a 1. Porque, ó, eu não tenho assim, por exemplo, 2H2 aqui, ó, eu não tenho 2H2, eu não tenho I2, eu só tenho 1H2 mais 1I2. Então, eles vão ser elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, entendeu? Se eu só tenho 1H2, o H2 vai ser elevado a 1, entendeu? Então, a lei da velocidade fica V é igual a K, H2 elevado a 1, vezes I2 elevado a 1. Agora, quando eu tenho uma reação que ela não é elementar, essa reação ela é caracterizada por ocorrer em várias etapas. Ela ocorre em várias etapas. A gente tem aqui, por exemplo, ó, N2O5 que forma N2, NO2 mais NO3, essa é a etapa lenta. E várias outras etapas rápidas. O que acontece? Quando eu tenho várias etapas, uma reação, né, que não é elementar, a lei da velocidade, a expressão da velocidade vai ser determinada pela etapa lenta. Sempre lembrem disso. Eu tenho aqui, ó, a etapa lenta ela é dada por N2O5, que forma NO2 mais NO3. Sempre a lei da velocidade vai ser formada pelos reagentes. Então, nada mais é que eu só tenho 1 mol de N2O5. Então, a velocidade vai ser V, que é igual a K, vezes o reagente, que é N2O5 elevado a 1. Quando é elevado a 1, não precisa pôr nada, tá? Então, vai ser elevado a 1. Então, a lei da velocidade é expressa pela etapa lenta, quando uma reação não é elementar. Agora, a gente vai estudar a parte de ordem das reações. Essa eu queria que vocês prestassem um pouco de atenção, porque é um pouco mais complexo para entender. A gente tem aqui, ó, um experimento, uma concentração de A, de B e de C, né, que forma uma outra reação, que são os reagentes que formam os produtos da reação. A gente tem aqui, por exemplo, ó, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Vamos pegar, não sei se vocês estão enxergando na seta, vamos pegar o 2, o reagente A, tá vendo? O reagente A,
passando de 1 para 2. Ele aumentou a sua concentração. Mas só que para isso a gente vai fixar o B e o C, tá vendo? Ó, o B e o C constante, ó, B e C constante, B constante, era 1, ficou 1, o C era 1, ficou 1. Eu quero o A só variando, né? Então o A ele pulou de 1 para 2 no experimento num determinado intervalo de tempo. Então a gente pode perceber que a concentração do A dobrou. Quando a gente vem aqui para a velocidade também dobrou. De 5 passou para 10. Então, a gente pode entender que a ordem da reação A é 1, porque quando a concentração dobra, a velocidade também dobra. Então, aqui, ó, eu tenho o A elevado a 1, porque a ordem da reação é 1. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o B. A gente vai manter o A e o C constantes, ó, o A e o C constantes, e vai pegar o B variando. Isso acontece no experimento 1 e 3. No experimento 1 e 3, o A fica constante, o C fica constante e o B varia. Quando a concentração de B dobra, ó, de 1 foi para 2. A velocidade quadruplica, de 5 foi para 20, porque 20 dividido por 5 é 4. Então, a gente pode perceber que se a velocidade de B, quer dizer, quadruplicou e a sua concentração dobrou, 4 dividido por 2 é 2. Então, a ordem da ligação B vai ser de 2. Vamos de novo, ó. Experimento 1 e 3, A constante, C constante. O B dobrou a sua concentração. Quando o B dobra a sua concentração, a velocidade de B quadruplica. Já que quadruplicou a velocidade e dobrou a concentração, 4 dividido por 2 é 2. Então, a ordem de reação do B é 2. Agora, vamos para o C. Mantendo o A e o B constantes, A e B constantes, ó. A e B constantes, A e B constantes, a gente tem que o C dobra na reação 1 e 4, analisando a reação 1 e 4. A gente tem que o C dobrou sua concentração. Mas no experimento 1 e 4, a velocidade se mantém a mesma. 1 dividido por 2, a reação do B se mantém normal. Então, quando a reação se mantém normal, a gente não tem expoente, o C é elevado a zero. Entendeu? Ó, a velocidade não é alterada. A velocidade não é alterada com a alteração da concentração. Logo, então, o expoente de C vai ser zero. Então, a gente tem que entender que quando a concentração de C dobra, a velocidade dela não aumenta, nem diminui, nem altera. Então, o expoente de C, a ordem da reação de C vai ser zero. Se é zero, ela não aparece na reação. Então, resumidamente, a velocidade dessa reação é Ka elevado a 1, vezes B elevado a 2. Então, a gente tem uma informação importante. A ordem é 1 em relação a A, porque a ordem de A é igual a 1. A ordem é de 2 em relação a B. E a ordem é de C a ordem é de 0 em relação a C. E a ordem global da reação é a soma dos expoentes da reação. 2 mais 1. O 1 não está mostrado, porque quando é 1, a gente não costuma exemplificar aqui. Então, a ordem global da reação é 3. Então, gente, o nosso assunto de cinética química é isso, de hoje. Na próxima aula, a gente vai ter uma continuação, porque é um assunto bem extenso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo.